começar. Bom dia a todos e todos, bem-vindos à Matrix. Hoje eu quero trabalhar com os senhores aí o final da teoria weberiana. Nós trabalhamos 2 aulas seguidas de filosofia, lembra? Agora, semana passada sociologia e hoje também, para equilibrar aí, ficar duas, fechou? Então, pega o material de sociologia de vocês para a gente terminar o Weber, que aí na próxima semana a gente vai discutir filosofia helenística, beleza? Para a gente começar aí e a gente terminar. Valeu? Então partiu, vamos lá. Lembra para mim aonde eu parei exatamente na última aula? Se foi aí nas discussões a respeito de teoria da dominação? Confere isso aí exatamente para mim, para ver, para não repetir, né? Não ficar repetindo o tema aqui da aula passada. Desce do cavalo para curtir o paredão. Desce do cavalo para curtir o paredão. Bate-papo. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo para mim aqui. Instrumento metodológico. Beleza, então. Então eu usei os 4 tipos de ação social. Confere para mim aí, pro Titi. Se eu expliquei os 4 tipos de ação social para vocês. Lembrando que eu mandei para o Weber, ó, que viagem, para o Célio, tá? Isso aqui eu usei, não usei? Expliquei os 4 tipos. Maravilha. Eu mandei para o Célio esse slide de novo, tá bom? Mas eu mandei ele atualizado. Eu salvei ele, organizei algumas coisas que precisava, fiz algumas correções e enviei novamente para a escola. Então vamos lá, vamos discutir a teoria do Estado moderno. Isso aqui eu não falei não, né? Não, então partiu, Karen. Seguinte, galera, o Weber foi, sem dúvida, um dos autores mais importantes, né, nas discussões a respeito sobre política na modernidade. E essas importâncias, essas determinações do seu pensamento está associada a várias e inúmeras questões. Eu, particularmente, sou uma pessoa que admiro muito a metodologia weberiana, apesar de ter algumas discordâncias, etc. Mas o Weber foi um cara que estudou bastante alguns quesitos que eu acho assim fundamentais para a gente entender hoje. Uma delas, inclusive, é sobre a ideia de Estado na modernidade. O Weber deu uma definição de Estado bastante interessante, que eu particularmente gosto. Você deve se lembrar que na filosofia tem muitos autores que a gente estuda, né? A gente não estudou ainda, né? Mas a gente vai estudar. Thomas Hobbes, Maquiavel, né? Na sequência. Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, que são autores que viveram a modernidade desde o seu início até o seu fim, né? Autores que passaram ali pelas grandes transformações do Estado e da política durante a Idade Moderna. E nessa conjuntura, né, no meio dessas questões, há um elemento muito fundamental, né, de toda essa teoria, que é o Estado ele foi crescendo, ele foi centralizando as decisões, as questões, né? Por mais que a gente não tenha necessariamente apenas Estado absolutista na modernidade, mas nós temos um Estado centralizador. E essa é uma ideia interessante do Weber. O que é um Estado centralizador? Não significa que é um Estado que faça tudo, mas que tenta fazer tudo. Como assim? Weber deu uma definição de Estado que eu gosto muito, e até é muito bom vocês trabalharem isso numa redação, pelo menos a ideia, se não lembrar, né, da frase, mas ele diz assim, ó, o Estado é uma instituição política, ou seja, que ela administra a vida em sociedade, ela organiza a vida em sociedade, dirigida por um governo soberano. Então, veja, Estado são as instituições, né? O governo seria, na verdade, escuta bem, governo seria, na verdade, uma espécie de motorista desse carro, que é o Estado. Então, você tem o Estado, as instituições, e o governo enquanto a administração desse Estado. Esse governo tem que ser soberano. Pô, imagina uma espécie de um tipo de presidente que fala alguma coisa e ninguém respeita. Olha que absurdo, né, na política. Pois é, essa noção de governo soberano, reivindicada por um monopólio do uso legítimo da força física. Como assim? Na modernidade, o Estado tenta monopolizar o uso da força. Em outras palavras, o Estado na modernidade é a única instituição que tenta, entre outras questões, forçar o controle de tudo. Controle econômico, através dos seus mecanismos de cobrança de impostos,
Uma tentativa de controle de força física através do seu judiciário e do seu executivo, como são as áreas policiais, né? As áreas militares, de um modo geral, que dentro de um determinado território subordina os membros que nele vivem, ou seja, subordinam é que impõem sobre esses indivíduos uma força para baixo, impondo determinada maneira de força. O que o Max Weber quer dizer com isso, né? Só para a gente deixar claro, é que para Weber a modernidade ela está associada sempre a esse processo onde o Estado tenta monopolizar, mas não necessariamente dá conta. Por quê? Porque a dominação não ocorre simplesmente pelo Estado. Vocês já notaram que os presídios brasileiros não são comandados meramente pelo Estado? Sim, as leis, quando eu falo do Estado, as leis oficiais, né? A polícia. Você tem outros órgãos. Você tem, por exemplo, outras entidades que detêm esse monopólio. E para o Weber, esse uso e essa explicação está muito em acordo com a compreensão de que é possível constituir uma espécie de entidade em que o aparelho, né, burocrático, como a Karen está nos falando, o aparelho burocrático do Estado é constituído. O Karen, não foi o Weber que inventou isso, né? Vamos lembrar que aparelho burocrático do Estado existe desde a modernidade. Só para a gente pensar, método administrativo burocrático não existe. É um método weberiano. O modelo que o Estado se utiliza é da burocracia. O Weber foi um crítico dela. Weber fez uma análise crítica da burocracia no Ocidente, tá bom? Ele não criou esse método. Esse método já existe no Estado. E que é burocracia? Nós veremos adiante. Leis, regras, formalidade, beleza? Uma situação, por exemplo, piramidal, desigual, uma estrutura hierárquica de funções. Então, não foi Weber que construiu esse método, tá? Ele fez a crítica, ele analisou esse método, ok? Dominação para Weber, vamos ser mais rápido aqui, sucinto, é um tipo de relação onde seres humanos, escuta bem, onde seres humanos exercem uma determinada obediência por um mandato dado. Como assim? Exercer obediência por um determinado mandato. Vamos lá. Se eu falo para vocês assim, ó, quer ver? Igor Leonardo, ativa o seu áudio aí para mim, por favor, Igor. Igor Catarino, né? Catarino? Quem ativou foi o Catarino. Mandou o Igor Leonardo. Opa, o cara não obedeceu. O que significa? Não teve dominação. A dominação é um processo de imposição de força, regra, mandato, como eu falei agora, e quando obedecido, ele se exerce. Então, a dominação é a força imposta mais a obediência. Quando não ocorre obediência, não ocorre dominação. Então, veja que na estrutura weberiana só ocorre dominação quando determinadas pessoas, por um certo conteúdo, imposição, força, norma, o que for, obedecem a uma imposição. Então, o que o Weber quis dizer? Que na modernidade só ocorre dominação quando existe imposição. Aí você fala assim, professor, então um homem domina uma mulher porque ela obedeceu? Sim, mesmo que ela foi feita a obedecer pelo uso da força, da ameaça ou da coação, é obediência. O que o Weber está falando não é simplesmente uma obediência do sentido racional dela. Beleza? Tudo bem, Igor, você deu só um exemplo, velho. É porque o princípio da dominação não é a mera imposição de força econômica ou força física. É um tipo de princípio onde as pessoas tendem a obedecer. E quem a gente obedece? Vai. Vou pegar outra pessoa como exemplo, que Yasmin. Apareceu aqui para mim aqui. Yasmin Almeida, responde para mim. Quem você obedece? A quem, aliás, você obedece? Uai, minha família, geralmente minha mãe e meu pai. Sua mãe e seu pai, certo? Esse tipo de obediência também se dá na lei? Segue a lei? Segue os princípios da lei? Uai, eu acho que respeitar o próximo. Ok, então beleza. Então o que eu quero dizer com essa pergunta é o seguinte, só para a gente todo mundo aqui entender. Nós não somos dominados meramente por pais ou mães, somos dominados também pela lei, temos um certo carisma de determinados indivíduos, etc. Quer ver? Quer ver a prova disso? Olha o que o Weber vai estruturar. 3 tipos de dominação. A primeira delas, a dominação burocrática.
ou racional legal ou burocrática racional. Aquela dominação em que o poder de exercício da obediência não se dá em função da pessoa, não se dá em função da tradição, mas se dá em função da lei estatuída, daquela lei que está coordenada pelo Estado, aquela lei que é determinada por uma condição necessariamente ligada a uma determinada regra formal. Então, o Weber vai chamar, por exemplo, de dominação racional, legal, ou dominação burocrática, ou dominação burocrático-racional, aquele tipo de conduta, aquele tipo de dominação onde você tem o exercício do monopólio da lei, com o uso da autoridade. Veja que quando um policial me ordena parar, eu não paro simplesmente porque a pessoa, por exemplo, Joaquim, soldado da polícia. Eu não estou falando do Joaquim, eu estou falando porque é uma autoridade do Estado, porque é lei, é obrigação de eu parar. Veja que eu estou submetendo a minha vontade, beleza, a uma lei do Estado. Isso é dominação. Dominar, então, é simplesmente sistema de controle. E o Estado tem seus sistemas de controle. Como os pais nossos também têm os sistemas de controle deles. Quer dizer, nós temos uma organização de um sistema baseado nessa autoridade. No entanto, a autoridade da dominação burocrática é baseada nas leis, em ordenamentos, na impessoalidade. Ou seja, é baseado em princípios de uma burocracia, em regras, méritos, entende? Em princípios que servem para todo mundo. Exemplo, olha aqui do lado direito. Vocês e a escola firmaram o contrato. Não precisou desse aperto de mão aqui, mas vocês assinaram. É um contrato reconhecido pela lei, submetido à autoridade do Estado. Beleza? Deu para entender isso? Sim? Dúvidas e questões? Vão mandando aí, viu, gente? No bate-papo para mim. Não tenha medo, não. Segundo tipo de dominação no Weber, a dominação tradicional. Ele analisou ela, né? Ele estudou essa dominação e ele chegou à conclusão de que a dominação tradicional não é aquela assentada e justificada pela lei do Estado, mas é aquela que está associado a um princípio do passado, a uma espécie de, como posso dizer, costume, de princípio que está solidificado no tempo, numa espécie de tradição, na perduração e na continuidade de algum sistema que nós obedecemos conforme o passado. Portanto, no pensamento weberiano, a estrutura, né, de pensamento, de organização da sua metodologia é baseado nessa lógica, uma lógica onde o Estado é aquele que, é a lógica onde determinada tradição ela impera sobre a vontade, às vezes, da lei. Às vezes, a dominação tradicional, ela fere algum princípio da lei, ela fere a lei, ela é ilegal, mas ela é superior, ela se exerce de maneira mais clara. Quer ver um bom exemplo? Fala para mim aí, quem já levou uns tabef de pai e mãe? Fala para mim a forma mais engraçada que você já apanhou. E aí? Eu acho sacanagem falar engraçado, né? É, a forma mais engraçada, mais traumática, sei lá, né? Ah, a mãe é sacana, né, Catarina? Passa aqui que eu não vou te bater, não. Aí você passa, desce o murrão, né? Desce o tapão, o pescotapa. É engraçado, né? Porque, não sei se vocês sabem, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, é proibido bater em criança. O uso da violência física é um crime. Vocês sabem disso, mas é um crime. O que quer dizer? É crime, mas as pessoas continuam fazendo, porque isso faz parte de uma tradição. É tão forte tradição, não sei se vocês conhecem isso aí. Isso é coisa de velho, viu? Não é coisa de gente nova igual vocês, não. Vocês são da geração do Ben 10. Vocês nasceram junto do Ben 10. Vocês são filho do Yudi, lá do PlayStation, lá, né? Vocês é da geração Maísa. E você já lembra do Sábado Aleluia? Já vou falar nisso? Você tem Quaresma, Sexta-feira da Paixão, aí tem o Sábado Aleluia e o Domingo é a Páscoa, né? O Sábado Aleluia é de tirar as aleluias dos meninos, ou seja, de bater, né, cara? Olha que doido esse trem, né? Faz parte da tradição você pegar e tirar aleluia.
Porque você passa 40 dias de paz e santidade, né? Negando tudo, negando bater nas crianças, vai acumulando ódio, sábado você descarrega. Aí você molha a corda, né? Pega uma vara de amora, né? Bota a criança dentro do forno, enfim, vai criar seus métodos no sábado. Quer dizer, veja que isso é solidificado em costumes, não é baseado em lei. Responde para mim agora, o que é mais fácil quebrar? O que é mais fácil superar? A lei ou uma tradição? A Isabela Carla me ajuda a responder. Pode ser o João também. Fala, João. Desembucha. Eu falei, pô, a lei. Não ouvi não, infeliz. Conta aí de novo. A lei. A lei é muito mais fácil ser burlada, né, não? Porque às vezes a gente tem um tipo de dominação baseado na estrutura do costume e ela se solidifica de tal forma que ela necessariamente, por exemplo, ela é difícil ser quebrada, porque ela solidifica nas mentalidades. Então é muito mais fácil as pessoas não aceitarem uma lei do que aceitar uma tradição. A prova disso é a continuidade da violência contra crianças, que é um fato muito comum. Beleza? Última questão, último tipo de dominação, essa vocês vão gostar bastante, é a dominação carismática. O Weber usava essa expressão, carisma, né? Porque carisma tem muito a ver, não simplesmente se a pessoa é bondosa ou não, né? Mas sim pelo dom da graça que ela recebe de um público. Weber usava essas expressões, ó, dom da graça, devoção devoção atribuída, poder mágico atribuído. Ele usava essas expressões para a gente entender que determinados indivíduos dominam, não pela lei nem pela tradição, mas pelo tom de devoção afetiva que recebe pessoalmente. Ou seja, ela assenta sobre as crenças transmitidas por profetas, sobre o reconhecimento que pessoalmente alcança os heróis e os demagogos. Pessoas que vão, ao longo do tempo, obedecer determinada pessoa devido à qualidade pessoal desse dominador. Então, quando falamos qualidade pessoal, pelo amor de Deus, esqueça seu princípio cristão de qualidade, virtude. Nós estamos falando se a pessoa ela domina. E, particularmente, Weber estudou o século XIX, né? Estudou grandes lideranças, principalmente Otto von Bismarck, né? Que foi, né, eu diria assim, imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme, que teria sido, na verdade, expressões ou pessoas que recebem de um público uma espécie de devoção. E ele fala que isso é tipicamente dos profetas da política, porque a política ela dá essa característica de salvacionismo. E olha que interessante, passou-se décadas, mais de século, esse ano faz um século da morte do Weber, e a gente tem, na verdade, ainda a sua estrutura de explicar a dominação carismática muito atualizada. A expressão clara disso é pensar política recente. Pensar, por exemplo, o lulismo e o bolsonarismo. E aí eu vou falar alguma coisa que incomoda aí, né? E foda-se também se não se incomodar ou se não incomodar, não me importa. Desculpa pela expressão, foi mal, escapou. É que, para mim, o lulismo e o bolsonarismo têm a mesma estrutura de mentalidade. A mesma estrutura de organização psíquica. Baseada numa crença religiosa e salvacionista na figura do seu líder, da sua liderança, e que vai gerar tons, na verdade, de devoção. E essa devoção vai, obviamente, culminar no que a gente, na psicanálise, chamaria de fanatismo. O fanatismo que está estruturado na pessoa, né? Na pessoa, num tom praticamente inimaginável e insubstituível. No entanto, a dominação carismática para o Weber, ela não é uma dominação estável. Por ela ser associada ao dom da graça pessoal, então a pessoa pode perder esse dom facilmente. É o que vem acontecendo, por exemplo, com o bolsonarismo, já aconteceu com o Lula. O lulismo é extremamente esvaziado. É extremamente esvaziado a perspectiva lulista. O lulismo, se você for fazer pesquisa aí, as pesquisas todos mostram isso claramente, ele é completamente mais sem base popular. Se você pega, por exemplo, o bolsonarismo, está clara a evidência. Não é à toa que o Lula saiu da cadeia, pelo menos eu acho que ele achou que saindo da cadeia ele seria ovacionado nas ruas. Pelo contrário,
São poucos os círculos que têm essa devoção carismática ainda nele. E do Bolsonaro vem caindo. Vargas era um bom dominador carismático, Fidel Castro, entende? Cárdenas no México, Evita Peron, Hitler na Alemanha, Mussolini. São figuras que vão receber do público esse poder. Não tem poder nenhum. É um bosta de um ser humano. Mas recebe do seu público esse dom da graça afetivo por parte dos dominados. Beleza? Dúvidas e questões sobre dominação carismática. Sobre teoria de dominação de um modo geral. Não? João, o que aconteceu com o Tiradentes? Tipo assim, ele não tinha. A população gostava dele. Mas como ele não exercia poder direto, então não é. João, cortou, cara. Cortou no meio da sua fala. Como o Tiradentes, por exemplo, ele era ovacionado pelo povo, mas ele não exercia poder direto, então não é dominação? João, a primeira coisa a ser considerada, e isso na história é muito forte, é que a figura de Tiradentes foi uma invenção, beleza, do poder republicano. O Tiradentes ele foi constituído como herói nacional, sendo que se você sair perguntando para as pessoas quem foi Tiradentes aí, você não tem nenhuma base popular disso. Ele não era ovacionado pelo público em lugar nenhum. Para você ter uma noção, quando Tiradentes foi assassinado, né, ali na conjuntura da Inconfidência Mineira, ainda no período da nossa colônia, ele era odiado, entende? Ele era uma figura odiada. Ele foi traído pelos próprios membros do seu grupo. Morreu, beleza. Um século depois, com a proclamação da República, é que a figura dele virou associada a uma espécie de herói nacional. Então, eu acho que na figura de Tiradentes nem dominação existia nesse princípio, tá? Tinha um certo carisma, mas é muito pequeno do grupo ali que seguia o Tiradentes. Beleza? Eu diria que o Antônio Conselheiro seria essa figura muito mais carismática do que Tiradentes. O padre, né? Perfeitamente, porque aí ele ganha uma figura meio que, será com dom da graça, entende? Assim. Mas é evidente que o Antônio Conselheiro, ele carregava uma cidade em tudo. Canudos, por exemplo, né, venerava a figura dele em sua ampla maioria. Compreende? Não, perfeito, entendi O agora. exército também, João, tentou forçar a figura de Duque de Caxias como herói nacional. E Duque de Caxias foi um algoz de vários movimentos populares, movimentos das regências. Lembra daquelas revoltas regenciais? Cabanagem, balaiada, sabinada. O Duque de Caxias mesmo foi responsável por levar tropas para Farroupilha, sul do país, e para a região também da Sabinada, no... Sabinada ou balaiada? Sabinada. Sabinada na região do Maranhão. Beleza? Não, tranquilo, entendi. Fechou, Não, então. essa do padre ficou. Tranquilo, beleza, maravilha. Então, senhores, próximo tópico nosso aqui agora é discutir racionalização de mundo, né? Então, o Weber, como eu estava explicando para vocês, explicou essas formas de dominação baseadas na estrutura do Estado. É claro que com o avanço da modernidade, o poder carismático, o poder tradicional tende a decrescer. O Estado cresce. O Estado tenta dominar tudo, tudo pela lei, não é? Pelas normas, pelas regras. Esse excesso de regra, essa conjuntura de tudo ser, né? Você criar norma, princípio, direitos, deveres. Cara, vocês já leram o tamanho da nossa Constituição? Vamos pegar a Constituição não, porque até faz sentido ela ser grande mesmo. Mas eu pegaram, por exemplo, sei lá, regulamento de condomínio. As pessoas regulam tudo, cara. Entende? O direito de liberdade pessoal das pessoas. Né? E é interessante salientar que dentro dessa organização, né, de sistema burocrático, Weber falou que isso é um processo de racionalização. O mundo vai criando essa norma, né, de criar regras, de princípios, né, de deveres e direitos tão grande que o mundo fica desencantado. A realidade deixa de ser explicada por questões magníficas, religiosas, estéticas. O mundo vira esse mundo frio. Entende? Esse mundo cinza. Esse mundo urbano, do concreto. Um mundo desencantado. Um mundo extremamente técnico. A cidade não foi produzida, galera, para ser bonita. Eu faço um desafio para vocês. Peguem fotos antigas da Rua 10, Avenida Universitária. Uma das avenidas mais bonitas que se tinha em Goiânia, que sai da Praça Cívica à Praça Universitária. Olha hoje, que lástima é aquilo.
Construiu o quê? Ah, mas construiu uma ciclovia. Galera, ciclovia é um sistema de burocratização do nosso tempo, que fala sobre inclusão, é lei, é regra, mas isso é desencantamento. A cidade deixa de ser encantada no sentido dela ser bela, arborizada, para ser uma cidade útil. Olha as avenidas grandes de Goiânia, construindo o BRT. É para ficar mais bonita? Não, é por conta de locomoção. Veja que o mundo moderno tornou-se muito mais utilitário, no sentido de que as coisas são produzidas para servir para algo. A moradia, os apartamentos são construídos para isso. As casas novas são construídas para isso. Você não tem mais espaço de cozinha. Você tem uma cozinha americana, você tem um balcão, alguma coisa ali, né, onde você não tem espaço nem para fogão. Hoje o fogão é a merda de uma pedra que você põe em cima de outra pedra, prega aquele diabo daquele trem. Você não tem forno, você não tem espaço para nada. Entenda que o mundo agora tornou o mundo útil. Útil para quê? Para a vida urbana. Comer rápido. Micro-ondas. Por que o micro-ondas é diferente de um forno? Porque ele é rápido. Beleza? É a vida do ensino hoje, filho. Come, mete o pé de casa. A casa é feita para dormir. O banheiro curto para cagar, tomar banho e vambora. Veja que a estrutura utilitária do mundo gerou esse processo de desencantamento. A vida artística. Raras pessoas contemplam a arte. Gostam de música simplesmente para passar o tempo dentro do carro, mas não para escutar, sentir. O Weber chamou esse processo de desencantamento do mundo. O mundo perde o encanto. Vira uma realidade fria, dura, calculista. As nossas ações sociais se tornam muito mais racionais por finalidade. Escuta isso, racional por finalidade. Para provar essa explicação, né, Weber estudou muito profundamente o que ele chamou de protestantismo calvinista, ou, em outras expressões, o ascetismo moderno. Vou até colocar aqui para vocês verem. Ascetismo moderno. O que seria isso na obra do Weber, né? Para o Max Weber, galera, esse processo de racionalização, essa crescente, né, de norma, de leis e de regras, cresceu tanto que ela virou uma espécie de jaula de aço, onde a gente torna-se praticamente impossível de sair. Vamos imaginar. Suponhamos aqui, vou usar uma pessoa como exemplo, aí já me perdoe pelo exemplo, vou pegar qualquer pessoa aqui que me aparecer, tá? Deixa eu crescer isso aqui. Matheus Antônio, consegue me ouvir aí, querido? Se o áudio funciona, tá de boa, Matheus? Sim, beleza. Matheus, vamos supor que você seja uma pessoa desprendida de tempo. Aquela pessoa que não se preocupa muito em horário em relógio, sabe? Você leva a vida conforme os instintos vai dando. Você daria bem na escola? Se você fosse uma pessoa assim? Guiado pelos desejos, entende? Pelo mundo dos afetos e tal, e não por racionalidade. Daria certo na escola? Você não pegaria as aulas a tempo? Você se atrasaria? Que tem dia que o sono, né, ele é muito maior que a vontade de estudar, ou seja, às vezes quase todo dia. Você tem, por exemplo, desejos que são não baseados em fazer tarefa em tal horário, entregar redação em tal dia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós criamos uma jaula onde nós nos enfiamos dentro dela, ou nos foi enfiado dentro dela, em que ela é dura como aço. Por isso que o Weber usava a expressão habitáculo duro como aço, para representar uma espécie de mundo racional que nós somos obrigados a seguir. O que vocês são obrigados? Vamos lá, primeiro, estudar, beleza? Entrar no mercado de trabalho, vai existir uma pressão moral ainda para você casar, ter filho, comprar casa, ser bem-sucedido, morrer. Em nenhum momento fala para você gozar da vida, entende? Aproveitar os momentos bons que a vida vai lhe dar. As pessoas vão tentar acreditar ou procurar algum momento bom durante seu trabalho, coisa que vai ser impossível de se achar, tá? Só para deixar claro, não sendo pessimista para ninguém, não. Que trabalho é obrigação. Obrigação pressupõe um monte de coisas que são difíceis de fazer. Não é simplesmente prazer. Olha como a gente tende a incorporar uma mentalidade, e nós incorporamos e cristalizamos uma mentalidade de uma jaula de ferro, onde as exigências desse mundo capitalista exercem sobre nós uma pressão muito grande. Weber, por mais que era um defensor do capitalismo, ele via muitos problemas na modernidade. Era um pessimista. Weber era pessimista na sua essência e desenvolvia essa ideia. O mundo moderno é pautado nessa jaula que nós somos enfiados, numa vida extremamente controlada. O tempo é controlado, os nossos desejos.
E aonde ele mostra esse controle dentro das religiões? Velho, formidável essa análise dele. Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sua obra mais famosa, inclusive, né? E nessa obra, a explicação weberiana foi toda em torno da ideia de que o protestantismo constituiu uma nova forma de cristianismo, mas um cristianismo sem sacralização. Vocês devem se lembrar que até o século XV, XVI, o cristianismo, né? O cristianismo era constituído cheio de normas e princípios baseados em Apocalipse, o ano 1000, né? Aquelas seitas imaginárias que via Jesus, via santos, milagres acontecendo, punições que era peste negra, peste bubônica, não sei o que, blá, blá, blá. Quer dizer, constituiu uma espécie de realidade que os protestantes começaram a criticar isso. A salvação não é conquistada por meio de compra, nem mesmo simplesmente por uma espécie de fé, mas a salvação é dada por Deus. Dentro da seita protestante, existe uma vertente específica. Protestante, calvinista, vindo de João Calvino, um francês. Beleza? Os calvinistas na Inglaterra são chamados de puritanos. Então, eles são cristãos, protestantes, calvinistas, só que puritanos, são ingleses. Esses que colonizaram os Estados Unidos. Beleza? Não foram católicos, na sua maioria. E esses protestantes ali geraram um mundo mais desencantado, de acordo com Weber. A própria ideia de trabalho, como o João está citando, que se tinha antes era de tortura, agora não. O trabalho virou um princípio moral, uma espécie de valor que ninguém pode negociar. Entende? Estamos ligados a um processo de libertação desses sacramentos, perfeito, igual casamento. Os protestantes reconhecem que o casamento pode acontecer de novo, que tenha divórcio. O catolicismo não. Veja que essa visão de mundo mais racionalizada geraria o que Weber chamou de mundo desencantado. E a grande problemática dele é o seguinte, ó, a religião vai deixando de lado tudo aquilo que se refere à magia, entende? Ou o caráter sacramental, vai desistindo de tudo que se refere a isso. Esse é o ponto essencial para se entender o que significa desmagificação, que é o processo de tentativa feita da quebra da magia. É um mundo mais técnico. Os protestantes não condenam o trabalho e o lucro. O lucro é uma atividade racional, baseada numa estrutura burguesa de mundo. Então, Weber, lembrando, eu quero fazer aqui um adendo importante. É até uma dúvida que geralmente os alunos do cursinho me fizeram ali, eu tenho que fazer aqui também. É o seguinte, não confunda com o protestantismo brasileiro. O protestantismo aqui, típico do século XXI, dessas igrejas neopentecostais clássicas, essas igrejas lotadas e grandes aí, elas misturam valores de várias igrejas, inclusive muitos elementos católicos. De água benta, né? De coisas sagradas, caneta ungida, não sei das quantas. No pensamento puritano, e aí eu desafio vocês a ler a Tulip. Tulip, assim, ó. É um texto do protestantismo criado no sínodo de Dordrecht. Esse sínodo aqui, ó, eu vou te mostrar aqui rapidão. Baseado nesse sínodo de Dordrecht, que foi um sínodo constituído, cara, com a tentativa, ela é feita aí nas regiões dos Países Baixos, de designar o que era o pensamento calvinista. E ao ler a Tulip, esse texto que está aqui, ó, vocês vão ver o quanto eles são frios do ponto de vista da fé. Não estou falando que é antifé, não, mas frio no sentido de ser tecnicistas. Não é uma coisa baseada, por exemplo, gente, em igrejas enormes. A igreja puritana ela é simples. É o púlpito, microfone para o pastor e banco para sentar. Sem esse trem de palmeiras, né, que vieram do Vaticano. Vaticano não, que vieram de Jerusalém, como é o Templo de Salomão lá do Edir Macedo. É diferente das igrejas que vendem aí sementes que vão curar a Covid-19, igual o Valdemiro Santiago está sendo processado por isso aí, saiu essa semana. É diferente, é uma igreja mais direta. Não condena o trabalho e acredito que o trabalho é sinônimo de vestígio da salvação divina. Veremos semana que vem, para a gente encerrar aqui nossa aula, um ponto clássico desse espírito capitalista. Por que trabalhar virou uma regra? Por que a gente incorporou essa ideia de que vagabundo é aquele que não trabalha e quem trabalha é o cidadão de bem? Mesmo explorado é um cara digno. Que a gente passa a não perceber exploração no trabalho. Galera, sai perguntando para as pessoas que você conhece, faz exercício para mim e depois me conta.
Pergunta para seu pai, para seu avô, sei lá, para as pessoas que você conhece que trabalham aí, pergunta se você é explorado. Você acha que é justo quanto você recebe? Sai perguntando e começa a perguntar por quê. Pega as respostas para você ver. Nós incorporamos um discurso que naturaliza o trabalho. Beleza? Isso é típico do mundo ocidental, racional e moderno. Beleza? Dúvidas e questões? Não? Então, seguinte. Lista que eu mandei para o colégio para vocês é a lista 9. A lista 8, exercício do 1 a 10, certo? A lista 9 começa a partir do exercício 11, vai até o 20. É o fim dos nossos exercícios sobre Weber. 2 páginas, frente e verso, pequenininho. Dá para a gente trabalhar bem aí essas questões. Valeu, senhores? Isso é uma validação da mais-valia mesmo. É uma ideia de que o lucro vira uma condição, por exemplo, moral. Não tem problema nenhum nisso. Que não é exploração por trás do lucro, é justiça. Tem gente que acha que ter patrão e o cara poder viajar para a Europa todo ano e demitir quando o lucro dele cai é justiça. As pessoas não veem isso como uma espécie de ordenação e princípio ruim. Valeu, João. Senhores, abraço. Boa semana. Tchau, obrigado.